Olá, eu sou a Giovana e essa é a Copa Scratch. Hoje eu vou ensinar vocês a como calcular o peso utilizando uma balança no Scratch. Nós vamos fazer a utilização de variáveis. Vamos lá? Bom, eu primeiro preparei esse slide aqui, só para conceituar mesmo o que a gente vai usar e tal. Se tiver interesse em tirar print para saber os valores certinhos. Mas enfim, são só conversão de unidades que a gente vai utilizar no programa. Vamos começar a programação? Bom, eu vou mostrar para vocês cada ator que a gente vai ter. Eu vou ter um ator para cada quantia de tomates, para 10, para 5 e para um tomate. Eu vou ter duas balanças. Uma balança vai diferir da outra, porque na balança 1 eu vou ter uma fantasia mostrando 3 pontinhos aqui no preço, só para mostrar que o preço está sendo calculado. E eu vou ter dois botões. O botão 1 que vai ser para ligar e o botão 2 que vai ser para desligar a balança. Para a gente conseguir pensar na programação, a gente vai ter que saber o que vai acontecer no cálculo da balança em si. Então, como que a balança vai fazer esse cálculo? A balança ela funciona pegando o preço por quilo, que no caso, meu amigo olhou para mim que estava mais ou menos R$7 o quilo do tomate, e multiplicar pelo peso dele. Então, se eu tiver um tomate, ele vai ser mais ou menos 100 gramas, que corresponde a 0,1 kg. E 5 tomates vão ser 0,5. E aqui eu tenho 10 tomates, tá? Que vai ser 1 kg. Então, se eu pegar 0,1 e multiplicar por 7, eu vou obter a quantia do preço de um tomate. E assim sucessivamente. Se eu pegar esse valor e multiplicar por 7, se eu pegar esse valor do peso e multiplicar por 7. Dito isso, a gente vai poder começar de verdade a pensar na programação, na estruturação dos nossos códigos em blocos aqui no Scratch. Bom, para que o cálculo aconteça, a gente vai precisar de algumas coisas antes. Porque, por exemplo, não tem como eu começar o meu cálculo, isso fui eu que escolhi, ok? Em uma situação mais real, não tem como fazer o meu cálculo se a minha balança estiver desligada. Então, para isso, eu coloquei um botão de ligar, e nesse botão de ligar, ele vai ter que ser clicado para que a bandeja seja ligada. Então, clicando nele, aparecem essas duas variáveis aqui, que são de fato variáveis, que eu nomeei elas de balança P e balança KG, tá? Então, essa aqui é a balança P, essa daqui é a balança KG. Eu deixei elas aqui no formato de letras grandes, que é para aparecer só o número delas, que foi realmente uma coisa para representar que a minha balança está ligada. Então, eu poderia colocar uma fantasia na balança, falando que a balança está ligada? Poderia, mas eu achei mais prático fazer com variáveis, e eu acho que fazer com fantasia não vai dar muito certo, tá? Então, quando o botão ligar, o botão verde, for pressionado, ele vai ter que transmitir essa mensagem aqui, ok, 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 ok. E ele vai ter que mostrar essas duas variáveis, que são a balança P e a balança KG, e vai ter que esconder essas outras aqui. Essas outras que ele vai esconder vai ser por causa de que já tenha feito algum cálculo antes e estejam mostrando o peso do tomate, ou o peso de 5 ou o peso de 10. Então, por isso que ele vai esconder essas variáveis. Bom, como que vai ser esse transmita, tá? Então, depois a gente vai chegar nessa parte aqui. Ele vai transmitir esse ok, ok, que vai significar que a balança está ligada. Ou seja, vai significar que eu posso colocar, de fato, o tomate ali e que esse tomate vai ser calculado. Por exemplo, assim. Dessa maneira, eu vou ter cada quantia de tomates recebendo essa mensagem de ok, ok aqui. Ou seja, eu vou ter cada um deles sabendo que a bandeja está ligada. No tomate 1, por exemplo, quando o tomate 1 clicado receber ok, ok, ele vai fazer o quê? Ele vai esperar até que a minha seta, ou seja, até que o ponteiro do meu mouse esteja tocando em cima dele. Se o meu ponteiro estiver tocando em cima dele e a bandeja estiver ligada, ele vai ir para essa posição aqui, que é, no caso, esse deslize por um segundo até aquela posição lá. Ele vai transmitir essa mensagem aqui, tomate 1 ok. Essa transmissão de mensagem dizendo tomate 1 ok
vai significar para o meu botão e para minha balança, primeiramente para o meu botão, que o tomate ele está em cima da balança. Então, o botão ele vai ter que receber aquela mensagem de tomate 1 ok. Ou seja, tá ok lá o tomate. Então, ele vai ter que dizer para a balança que o tomate 1 está ok. Antes dele dizer isso, quando ele receber que o tomate está em cima da balança, não vai mais fazer sentido para mim deixar aquelas variáveis de 0, 0 aqui, porque já tem um valor de tomate aqui em cima. Ou seja, o preço já vai ser alterado e o peso também já vai ser alterado. Então, por isso que eu vou esconder a variável balança P e balança KG, que valem 0. Eu vou esperar 1 segundo e depois eu vou transmitir button on. Ela vai transmitir para informar para a balança 1 que o tomate está em cima da balança e que o botão está pressionado. Ou seja, ele vai estar informando essas duas coisas consecutivamente. Primeiro, ele vai estar informando, de acordo com a sucessão que a gente fez a explicação aqui, ele vai estar informando primeiro que o botão está pressionado, botão verde pressionado, e que tem tomate em cima dele. Então, quando ele receber button on, a balança vai se mostrar, porque antes ela estava escondida. Eu tive que colocar esse mostrar, porque uma hora eu queria mostrar a balança 2, outra hora eu queria mostrar a balança 1, justamente pela troca de fantasias que eu falei por causa daqueles 3 pontinhos, e porque eu achei que ia ficar mais prático pra gente trabalhar com 2 balanças. Então, quando ele receber esse botão on, a balança vai mostrar e vai mudar para a fantasia calculando, que vai ser justamente aqueles 3 pontinhos. Ou seja, o que vai estar acontecendo até o momento? Eu vou estar passando o ponteiro do meu mouse por cima dessa quantia de tomates. E ele recebeu o botão on e já foi e transmitiu lá. Foi bem rapidinho aqui essa questão, porque ele esperou só 0,5 segundos. Eu não preciso que ele espere mais do que isso. Então, ele mudou para fantasia calculando. Aquela balança escondeu. Por que eu não vi a balança escondendo? Porque ele já transmitiu um calcular lá para outra balança. Então, a outra balança, que é a balança 2, que é a balança que de fato vai realizar o cálculo, ela já vai ser mostrada quando eu receber aquele calcular. Aqui, quando eu receber calcular, que vai ser vindo da balança 1, ele vai mostrar, a balança 2 vai se mostrar, e vai mostrar a variável de peso de um tomate. Porque esse calcular aqui, ele corresponde a calcular o peso de um tomate. Então, eu vou precisar ter um calcular para cada tomate. Por que isso vai acontecer? Porque eu vou também precisar ter um button on para cada tomate, para saber que cada tomate está em cima da balança, porque os valores não são os mesmos, entendeu? Então, por isso que eu vou precisar de um para cada um. Então, se fosse uma programação, de fato, em um programa, talvez daria certo de fazer, por exemplo, em C, talvez daria para fazer só com uma transmissão, né? Continuando, então. Estou aqui na balança 2. O calcular vai ter que ser para cada um deles. A balança vai se mostrar. Ele vai mostrar a variável de peso de um tomate, vai mostrar a variável de preço e vai mostrar e vai mudar essas duas variáveis aqui. Então, eu posso até alterar essa posição aqui para ficar mais fácil o entendimento. Por exemplo, colocar essa aqui. Que quando ele receber o calcular, ou seja, quando a balança 1 mandar a balança 2 calcular, ele vai ter que mostrar a balança 2 e vai ter que mudar o peso de um tomate para 0,1. Ou seja, ele fez isso daqui. Esse aqui é o peso de um tomate. Se você clicar aqui e aqui, esse aqui é o peso de um tomate. Beleza? Não é mais o balança KG, porque o balança KG já foi escondido. Ele mudou o peso de um tomate para 0,1 e mudou o preço também, porque se antes eu não tinha nada na balança, estaria sendo 0 vezes 7, né? Por isso que o peso estava sendo 0. E aí ele mudou o preço para 7 vezes o peso de um tomate, ou seja, 0,1 vezes 7. Ou seja, o preço se resultou em 0,7, que são 70 centavos. Mostrou a variável de peso no tomate, para ele de fato mostrar aqui, né? E mostrou a variável de preço, porque se eu não mostrar, o meu programa não vai entender que é para elas aparecerem aí. Como eu disse, isso vai ser feito para cada uma delas, ou seja, todo esse processo de, primeiramente, informar que o botão está ligado, transmitir que o botão está ligado para cada quantia de tomate,
o tomate retornar que ele está em cima da balança para o botão, quando eu passar o mouse em cima do tomate, o botão transmitir para minha balança 1 que o tomate está em cima da balança, para que a balança mude a fantasia, para que ele calculando, e para que a balança 1 transmita isso para a balança 2, todo esse processo vai ser feito para cada tomate. Mas é bem simples, então se, por exemplo, você não quiser ter que calcular, ter que montar tudo isso daqui de novo, você pode jogar aqui na mochila. Então, você só arrasta para cá e depois você abre. Ok. Dessa maneira, você consegue calcular cada tomate, tá? Então, vamos supor que, só mais uma vez rapidinho, vamos supor que o botão esteja ligado. Ó, recebi aqui ok, ok. Esse negocinho aqui tá em amarelo, ou seja, eu já estou recebendo o ok, ok, já está ligado. O meu ponteiro do meu mouse estiver em cima dele, ele vai deslizar por 1 segundo até essa posição e vai transmitir que o tomate 2 está ok, ou seja, que o tomate 2 está em cima da balança. Dessa maneira, ele vai esconder a variável de 0 e 0, esperar 1 segundo, transmitir botão 2 on, para que a balança 1 saiba que o botão verde está pressionado e saiba que o tomate está em cima da balança. E, dessa maneira, ele vai mudar a fantasia para calculando, que é aqueles 3 pontinhos lá. A balança 2 ela vai receber esse calcular, e quando a balança 2 receber o calcular, ela vai fazer o novo cálculo, ou seja, ela vai mudar o peso de 5 tomates para 0,5, que corresponde à quantia do peso em quilogramas, que vai aparecer bem aqui. E vai mudar o preço para 7 vezes o peso de 5 tomates, que vai ser 0,5 vezes 7, que vai resultar em 3,50. Então, o programa em si, se você quiser ele bem básico, vai ser esse. Então, já estaria pronto. Só que se você quiser implementar e colocar, por exemplo, para o usuário conseguir somar cada quantia de tomates, vamos supor que ele queira esse tomate aqui mais esse tomate aqui. Como que eu fiz aparecer esse preço aqui final de 4,20? Como que eu fiz ele aparecer esse peso total de 0,6 kg? Eu vou precisar de uma outra função. Nessa função, que também só vai acontecer quando o botão estiver ligado, ok? Cada tomate vai ter que receber a informação de que o outro tomate, de que a outra quantia, de que outro pacote de tomate está em cima da balança, que é aquelas funções de tomate 1 ok, tomate 2 ok, tomate 3 ok. Então, por exemplo, no tomate 1, quando ele receber que o tomate 2 está ok, ou seja, que o tomate 2 está em cima da balança, ele vai repetir essa função aqui até que ele não esteja tocando em 5 tomates. Ele vai transmitir essa mensagem de conte mais e vai ir para essa posição de x menos 11, y menos 110, que é exatamente onde ele está agora. Esse conte mais ele vai ser recebido, ele pode ser recebido direto pela bandeja 2, balança 2, que vai fazer o seguinte, ele vai esconder as variáveis de peso de 1 tomate, peso de 5 tomates e peso de 10 tomates, porque eu não quero mais que mostre o peso unitário, eu quero que mostre agora a soma dos pesos, e vai esconder também a variável de balança KG e balança P, que era aquelas variáveis de zero, porque eu não estou com 0 tomates em cima da minha balança. Então, no caso, a gente está demonstrando para que o 1 esteja tocando com o 5, ou seja, se eu estou com a balança 2 clicada, isso significa que se a balança 2 estiver tocando em 1 tomate e a balança 2 estiver tocando em 5 tomates, essa condição vai acontecer. Essa condição é a seguinte, ele vai mudar o peso. Eu criei uma outra variável chamada peso, porque eu achei que ia ficar mais fácil para nossa compreensão se eu criasse uma outra variável, e também porque o peso ele é uma característica muito específica do programa. Então, eu achei mais fácil a gente criar uma variável peso, que ela vai aparecer bem aqui, né? Então, ele vai mudar a variável peso para peso de 1 tomate mais peso de 5 tomates. Ou seja, ele vai somar o 0,1 mais o 0,5, caso a minha balança esteja tocando tanto na quantia de 1 tomate, quanto na quantia no meu pacote de 5 tomates. E vai mostrar a variável peso. Em seguida, ele vai mudar também o preço, porque o preço agora não é mais o preço unitário, né? A gente não vai ter mais o preço só de 1 ou o preço só de 5. A
A gente vai ter o preço de um tomate com o preço de 5 tomates. Ou seja, totalizando o preço de 6 tomates no total, de 600 gramas. Então, eu vou ter aqui, ele vai mudar a variável preço para a soma do peso de um tomate mais o peso de 5 tomates. Isso, entre parênteses, né? Essa soma aqui, eu posso pegar ela aqui em operadores e vou multiplicar por 7, porque 7 é o preço por quilo. E vai mostrar a variável preço, que é essa daqui, que no caso ficou 4,2. Isso vai ser feito para cada combinação de tomates. Então, vai ser feito para a combinação de caso a balança 2 esteja tocando em 1 e em 5, caso a balança 2 esteja tocando em 1 e em 10, e caso a balança 2 esteja tocando em 5 e em 10. E a gente vai ter uma última condição, tá? As variáveis, elas estão aqui, eu acho que eu não falei. Essas variáveis aqui de cima, elas são só por questão de estética, tá bom? Então, essa de 0,1, 0,5 e 1 e o preço por quilo ali em 7, elas são só por uma questão de estética para mostrar realmente para o usuário o que é o preço de cada um, para ele conseguir, por exemplo, fazer na calculadora e conferir certinho. Então, por isso que elas estão aqui selecionadas, porque eu quero que elas sempre mostrem, né? Isso aqui nem é necessário estar clicado aqui, não. Vou ter também a balança KG, que é o 0, balança P, que é 0, o botão ON, variável para saber se o botão está ligado, o peso, que vai ser a variável para quando eu tiver mais de uma quantia de tomates lá, o peso de um tomate, peso de 5, peso de 10, o preço, que vai ser o preço normal, que vai aparecer aqui, né, o preço final do que tiver em cima da balança, e o preço por quilo, que vai ser sempre R$7. Eu poderia alterar esse valor aqui da minha multiplicação jogando esse preço por quilo aqui dentro, mas eu achei mais fácil, sei lá, colocar o 7 direto aqui, mas você pode colocar isso também, porque o preço por quilo ele é 7, né? Então, você pode fazer isso. E eu vou ter uma última condição, que vai ser a condição de que se o usuário tiver colocado os 3 pacotes de tomate em cima da bandeja. Dessa maneira, as minhas transmissões aqui, elas não vão se alterar, elas vão ser a mesma coisa que eu tinha antes, eu não vou ter uma condição a mais aqui. Tudo que vai acontecer vai ser dentro da balança 2. Ou seja, se a minha balança 2 ela estiver tocando tanto no pacote de um tomate, quanto no pacote de 5 tomates, quanto no pacote de 10 tomates, vai acontecer essa condição aqui embaixo, que vai ser essa daqui, tá, gente? Essa última. Que vai ser, se ela estiver tocando nesses 3, eu coloquei 2E, tá? Essa função E tá aqui em operadores. Dentro dela eu coloquei essa função de tocando em tal coisa, que tá aqui em sensores, é a primeira função de sensores, tá? Aqui em sensores a gente pode fazer para cada ator que a gente tem, ou para o ponteiro do mouse. É uma função muito interessante de ser utilizada. Vale a pena aprender ela e colocar no programa. Então, se ele estiver tocando nos 3 pacotes ao mesmo tempo, ele vai ter que mudar o peso, né? Então, ele vai somar o peso de cada um deles, ou seja, 0,1 mais 0,5 mais 1. Vai mostrar a variável peso, que até então estava escondida. E vai ter que mudar a variável preço também, tá? Então, o meu preço, ele vai ser o peso de um tomate mais o peso de 5 tomates mais o peso de 10 tomates, que vai ser a quantia do meu peso total multiplicado pelo preço por quilo, que é 7. E assim ele vai mostrar a variável preço. Por último, a gente vai ter também um botão. Esse botão vai ser o botão vermelho. E ele vai servir para desligar a balança mesmo, tá? Ele vai funcionar da seguinte maneira. Ele vai servir para desligar a balança. Portanto, aquela variável balança P e balança KG, que eram 0 e 0, né? Só para mostrar que a balança estava realmente ligada quando o botão verde estava pressionado, elas não vão poder aparecer, porque agora a balança está desligada. Assim como não vai poder aparecer o peso de um tomate, o peso de 5, o peso de 10, porque não vai fazer sentido. E ele vai ter que esconder também a variável peso. A variável peso, que era aquela variável que eu utilizava para calcular o peso de 2 pacotes ou 3 pacotes ao mesmo tempo. E aí eu escondo essas variáveis aqui, eu escondo essa sequência de variáveis. Esses blocos aqui de escondo também estão aqui em variáveis, tá? Então eu tenho aqui mude
tal variável para tanto, adicione tanto a tal variável, mostre tal variável e esconda tal variável. Vocês provavelmente aprenderam sobre variáveis com o Cauã, com o Thiago, então vale a pena dar uma olhada também nos vídeos lá do Copy Scratch no canal. Enfim, ele vai esconder todas as variáveis quando o botão vermelho for clicado e ele vai transmitir uma mensagem bottom off. Porque quando o botão vermelho for clicado, eu não quero mais que tenha tomates em cima da minha bandeja. Ou seja, quando eu clicar nele, por exemplo, se eu estiver aqui com esse tomate aqui em cima, eu não quero que ele fique aqui mais quando a minha balança estiver desligada. Então, eu clicando nele, eu quero que ele volte para a posição inicial. Dessa maneira, eu vou transmitir uma mensagem escrita button off. E aí o tomate 1 vai ter que receber, assim como o tomate 5, o tomate 10, e vai deslizar para a posição inicial. Esse é o programa, ele já está compartilhado e você pode remixar ele e fazer alterações da maneira que você quiser. Coloquei aqui as instruções necessárias que a gente viu ao longo da programação. E é isso, obrigada por assistir.